Olá, gente! Começando mais uma live. Hoje vamos falar sobre qual a diferença entre propósito de vida, entre profissão e propósito de vida. O que a gente consegue entender sobre isso, que é um tema assim, bem interessante, né? Eu, pelo menos, acho bastante interessante. Então, vamos fixar aqui o comentário. Então, queridos, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês que estão aqui me acompanhando, vocês que vão me acompanhar depois. Então, hoje esse tema, né, ele é bem instigante, né? Qual é a diferença entre profissão e propósito de vida? Bom dia, boas vibrações para todos nós, Silvia. Muito obrigada, querida, para todos nós mesmos. Então, assim, né, parar para pensar o que uma coisa tem a ver com a outra, ou o que uma coisa não tem a ver com a outra, profissão, propósito de vida, é bem interessante a gente parar uns minutinhos para refletir, né? Olá, bom dia, Rosiana. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Eu, quando faço minhas lives meio-dia, eu fico no bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Meio-dia, boa tarde. Então tá, né? Então, a gente vai começar a nossa reflexão com essa pergunta. Você sabe se existe diferença entre profissão e propósito de vida? Você acredita se existe essa diferença? E qual é essa diferença, né? De profissão e propósito de vida. Como é que a gente pode olhar para essas duas coisas? Então, eu sou psicóloga, né? Trabalho como psicóloga há muitos anos, há mais de 20 anos, e também sou especialista em orientação profissional, orientar pessoas para se encontrar profissionalmente, né? Tanto adolescentes, quanto jovens, adultos e aposentados. E o propósito, né, assim, a meta, a abordagem com a qual eu trabalho esses anos todos tem a ver com isso que eu vou falar hoje, né? Qual é a importância, como é importante. Oi, querida Janete, beijo, obrigada por estar aqui. Então hoje a gente vai focar, bom dia, a gente vai focar nesse quesito. Vamos hoje conseguir entender, né? Olá, minha querida Sara, linda do meu coração. Então hoje a gente vai conseguir entender, entender de verdade o que uma coisa é diferente da outra, tá? A gente ouve isso tanto, tá tão assim presente hoje em dia nas falas, nas palestras, nas lives, no trabalho, nas demandas das pessoas, que sejam clientes, pessoas que buscam trabalho para se orientar na vida profissional ou na própria vida. Oh, meu querido Nilson, beijo no coração. Então, é muito importante a gente compreender isso, tá? Então, vamos começar, né? Primeira pergunta, você já parou para refletir e responder para você qual é o lugar que o trabalho ocupa na sua vida? Qual é o lugar que o trabalho ocupa na sua vida? Né? Oi, Bia, querida linda, boa tarde. Então, se você quiser, né, escrever aí num pedaço de papel para ficar registrado para você, qual é o lugar que o trabalho ocupa na sua vida? Lugar mesmo. Pensa numa palavra que possa definir esta pergunta que eu tô fazendo para vocês, tá? E aí vamos entender algo que é muito, muito, muito importante. Tá? O que é a profissão? Se a gente não define as coisas, fica difícil da gente entender as diferenças. Então, profissão é o ato ou o efeito de professar. Então, o que é professar? A palavra professar significa reconhecer publicamente. Você ter um determinado ofício, né? Uma determinada profissão. Então, professar é você ser reconhecido publicamente por uma atividade que você executa, por um ofício que você está ali se colocando como responsável, né? O que é o ofício? O que significa essa palavra? Ofício significa ocupação, emprego, função. E é também uma atividade ligada a determinada profissão. Então, tem um ofício. A gente já ouviu essa palavra algumas vezes. Então, ter um ofício a cumprir significa o mesmo que ter um dever a realizar. Ou mesmo que seja de acordo com a profissão que eu estou escolhendo, eu vou querer esse reconhecimento público. Porque a profissão, ela leva a gente a isso, tá?
Eu quero esse reconhecimento público. Então, profissão é o ato ou o efeito de professar. Ou seja, de buscar um reconhecimento público, que a palavra professar significa isso, por meio de um determinado ofício ou profissão. E ofício significa ocupação, emprego, função. Então, ter um ofício a cumprir significa o mesmo que ter um dever a realizar. Boa tarde, Ana Paula. Estão aqui entrando, meus queridos que me assistem, me acompanham. Então, o que é a profissão? Então, profissão, no sentido mais amplo da palavra, a gente pode entender que tem a ver com uma ocupação profissional. Uma atividade produtiva, uma atividade profissional que a gente vai desempenhar perante a sociedade que a gente está aqui inserido. Então, as profissões, elas podem ser das mais simples, das mais complexas. Se eu quero um serviço, uma atividade mais especializada, eu vou procurar me formar, me qualificar para exercer aquela profissão. Por isso que, como eu tenho especialidade nesse trabalho de orientar as pessoas profissionalmente, no caso dos adolescentes, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma série um trabalho que tem início, meio e fim, ele tem uma duração própria, e a gente vai apresentar uma série de ferramentas, de técnicas, para que ele entre em contato, num primeiro momento, com quem ele é, o que ele gosta, os desejos, blá blá blá, para quê? Para ele ver se essas profissões, ou a profissão que ele está pensando, que tem a ver com ele, realmente é adequada para ele naquele momento. Então eu vou precisar me qualificar. Então, por exemplo, eu começo a fazer unha desde cedo. Então eu vou virar manicure. Não precisei me qualificar. Não sei que eu queira fazer uma unha de silicone, uma unha de sei lá o que, essas coisas todas que existem aí. Aí sim existem cursos mais curtos, aonde eu vou lá buscar um conhecimento para aplicar esse conhecimento. Então a profissão, ela tem esse aspecto, né, de você ter que buscar, né, um conhecimento para se aprimorar, caso você não tenha todo o conhecimento, e aí sim ela tem um nome, que é reconhecido publicamente. Isso é profissão, né? E muitas vezes, né, a gente, quando para responder qual lugar o trabalho ocupa na minha vida, a gente está trazendo uma resposta que tem a ver com essas afinidades, com esses interesses, com isso que eu acho que tem a ver comigo, que meu coração ele pulsa para querer exercer, mas existe muito forte uma necessidade de reconhecimento. E é lógico que essa necessidade de reconhecimento, bom dia, Cris, essa necessidade de reconhecimento, boa tarde, né? Ela vem também com uma necessidade de ter um retorno financeiro, óbvio, até porque eu invisto para me qualificar, ou invisto meu tempo, porque quanto mais eu faço, mais eu me aprimoro, né? E aí eu vou querer receber isso de volta. Então qual é o lugar que a profissão, que o trabalho ocupa na sua vida? Então a gente viu que a profissão, que é o ato ou efeito de professar, que significa receber um reconhecimento público de acordo com o ofício ou a profissão que eu exerço, né? Ofício significa ocupação, emprego, função, então ter um ofício a cumprir significa o mesmo que ter um dever a realizar. E sempre é uma atividade ligada a uma determinada profissão, um ofício. E aí o sentido da palavra profissão, né, ele vem com essa questão de que ocupação profissional, de que eu vou me ocupar, que eu vou exercer uma atividade que ela é produtiva, que ela é profissional, que eu vou desempenhar diante dessas necessidades que a gente encontra por aí. Tanto minha, de sentir que isso tem a ver comigo, quanto do entorno, né? Tem muitas pessoas que vão construindo a profissão delas, né? E isso chama-se carreira, que é diferente disso que a gente está falando. Elas vão construindo, né, através da profissão que elas escolheram, ou das atividades ocupacionais que elas estão ali inseridas, elas vão seguindo uma estrada, né? Vão lá seguindo uma estrada. É um termo mais abrangente, porque carreira significa caminho. E é importante que a gente se organize, que a gente se estruture para construir a nossa carreira. Então eu tô aqui, escolhi uma profissão, escolhi um ofício, né? Quero esse reconhecimento público, porque a palavra
professar significa isso, que profissão é o ato ou efeito de professar. Por isso que a gente busca esse reconhecimento muitas vezes através do retorno daquilo que eu ofereço. Tem um valor, tem um custo, então eu vou cobrar. A mesma coisa quando a gente vai buscar um emprego em algum lugar, um trabalho em algum lugar. A pessoa vai me remunerar por aquilo que eu vou oferecer, dos meus conhecimentos, daquilo que eu me qualifico, daquilo que eu vou me aprimorando. E essa carreira, a gente precisa ter critérios, né? A gente precisa descobrir indicadores para nortear o desenvolvimento dela. Então eu vou, a partir de uma atividade ocupacional que eu escolho, de uma profissão que eu estou escolhendo exercer na minha vida, me aprimorando. E durante esse tempo que eu vou me aprimorando, eu vou desenvolvendo a minha carreira ao longo da vida. Por isso que é um termo mais abrangente. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu penso, né, eu vou mudando. Eu vou mudando, porque muitas vezes a gente não para. Por isso que o trabalho de um orientador profissional é tão importante. Né? Eu atuo como orientadora profissional há mais de 20 anos, eu formo profissionais para trabalharem com isso, para atender adolescentes, jovens adultos e aposentados. Existe um trabalho sistemático, é um trabalho que tem início, meio e fim. Não é a orientação profissional não é um trabalho de pegar instrumento e aplicar solto, né? E durante esse trabalho, quer seja com o adolescente que você vai nortear, quer seja com o jovem adulto que está ali iniciando no mundo do trabalho e está um pouco ali ou desgostoso ou meio perdido, quer seja um adulto que esteja ali querendo fazer um redirecionamento da vida profissional dele, que ele não esteja se sentindo completo, feliz, né? E existe aí algo para se investigar, além das questões do autoconhecimento, da gente explorar o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, as habilidades, os meus potenciais, as minhas características que me definem, a minha tipologia de personalidade, as minhas identificações familiares, porque eu recebo informação do meu sistema familiar. Isso aí é papo para outra live. Inclusive, eu tenho várias lives sobre esse assunto, que vocês podem buscar para se aprimorar nesse assunto também, sobre a orientação profissional no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá ver. Mas hoje a indicação da live, que eu vou deixar gravada no IGTV, é outra, que fala da questão do propósito de vida, para entender... Oi, Carol! Esse propósito que a gente vai falar da diferença. Então a gente está focado ainda na profissão. Vamos entender o que é profissão. Por que será que a gente é levado a escolher uma profissão, a exercer uma atividade ocupacional na vida? Porque a gente precisa se ocupar, porque o trabalho, ele tem um lugar muito importante na vida da gente. Um lugar muito significativo. Até porque é por meio... né? É por meio do trabalho que a gente tem a oportunidade, oi querida, a gente tem a oportunidade, né, de mostrar para o que a gente veio, tá? A oportunidade de exercer aquilo que é mais precioso para nós. Por isso que escolher uma profissão não é uma coisa simples. O trabalho de um orientador, o orientador profissional, ele precisa se qualificar para ele fazer um trabalho adequado, um trabalho que tenha um resultado eficiente. Porque não é uma coisa simples escolher uma profissão. Não existe um instrumento que te diga isso. O trabalho de um orientador profissional, ele abrange uma série de particularidades que é importante que a gente aprenda para colocar em prática. Então a gente pode orientar assim desde a adolescência, o jovem adulto, o adulto que está já no mundo do trabalho, mas está sentindo alguma coisa dentro da identidade profissional dele que não está muito equilibrado, e até as próprias pessoas que vão se aposentar ou que já estão aposentados. O trabalho do orientador profissional permeia isso tudo, tá? Mas a minha fala aqui hoje, da diferença entre profissão e propósito de vida, ela tá pautada na metodologia e na abordagem que eu construí de trabalho como orientadora profissional também. Não só como psicóloga, mas como orientadora profissional. Porque não basta só entender o que é profissão, entender o que é ofício, saber o que significa professar, saber que é importante a gente ter reconhecimento publicamente, que a gente vai buscar esse reconhecimento através do retorno que a gente busca, né? Essa atividade ocupacional que a gente está exercendo, que ela tem que ter um certo sentido na nossa vida. E aí, como eu faço para ir desenvolvendo a minha carreira. Então, quando eu estou já, né, no beabá da escolha da profissão, que a gente começa isso lá na período da adolescência,
Tem gente que passa por essas crises também um pouco mais tarde, não tem problema nenhum, né? E nós somos muito jovens para isso também, né? Eu falo muito isso nesses vídeos sobre orientação profissional lá no meu canal do YouTube, se você quiser assistir, depois você assiste. Mas eu vou deixar aqui hoje, gravado aqui, quando eu colocar no IGTV, o link da live sobre o Lapide-se, que foi uma live recente que eu fiz, que fala sobre essa questão do propósito da vida, que a gente vai entrar já daqui a pouquinho, que eu vou falar sobre ele. Então é muito importante que a gente entenda que a gente conseguir compreender o que significa propósito de vida, né, que pode sim ou não estar aliado às atividades ocupacionais que a gente exerce na vida. As pessoas entram muito em crise quando se fala de propósito de vida, né? Tem pessoas que acham que precisa de um conteúdo elaborado, que precisa de um trabalho elaboradíssimo, que vai demandar um esforço muito grande, que é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, ou que você tem que estar muito maduro, ou muito conectado, ou muito sei lá o quê, que eu escuto falar das pessoas, né? Como se fosse algo que fosse domínio só de algumas pessoas e de outras não. Todo mundo tem um propósito na vida. Tem um para que aquela pessoa nasceu. Tem um motivo dela estar aqui, né? Vivendo aqui hoje. Agora, aonde que ela vai colocar e ela vai perceber a expressão desse propósito é muito amplo. Porque não necessariamente está ligada ao exercício da profissão que ela está escolhendo ou das profissões que ela executou ao longo da vida. E isso precisa ficar muito claro, porque eu posso estar trabalhando em um emprego público, por exemplo, que foi o que eu investi no início da minha vida, e aquele emprego público ele me dá um retorno financeiro que me promove um bem-estar, eu conquistar as coisas, eu ter as coisas, inclusive eu investi em coisas que para mim são importantes também, e aí sim, com mais maturidade, com uma dedicação a se conectar consigo próprio, você vai entendendo o seu propósito, o sentido da sua vida. Que é isso que é o propósito da vida. O propósito da vida é eu entender que quando eu abro o olho, existe um sentido para eu ter aberto o olho, um sentido para eu ter levantado da cama, um sentido para eu estar escolhendo fazer determinadas coisas. E ao longo de um período de algumas horas, que é o dia, né, que eu estou em estado de vigília, acordada, fazendo coisas, qual é o propósito e o objetivo daquelas coisas? A cada coisa que eu faço, a cada atividade que eu escolho, se eu não me conecto com o sentido daquilo, eu vou vivendo uma vida vazia, eu vou vivendo uma vida de automatismo. Por isso que as pessoas adoecem, por isso que entram em crise, porque elas estão desconectadas de si. Então, o propósito de vida é a intenção de fazer algo, né? É um projeto, um desígnio, tanto faz. É aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, é um intuito, é uma meta, né? É um sentido. Quando a gente fala de sentido, a gente fala do sentir, propósito de vida, razão da minha vida, razão da minha existência, né? Aquilo a que alguém se propôs ou porque se decidiu, decisão, determinação, resolução. Então, assim, tô lendo aqui umas coisas que eu escrevi. Qual é o propósito do para que eu nasci? Então, quando a gente faz um trabalho de orientar as pessoas profissionalmente, que é muito importante, a gente não pode retirar desse trabalho esta perspectiva de fazer com que a pessoa vá se aproximar, compreender e entender qual é a proposta dela na vida dela hoje. Seja essa pessoa um adolescente, um jovem, um adulto, um aposentado, qualquer um. Então, o propósito é aquela vontade imensa que eu sinto de realizar e alcançar alguma coisa, que pode ou não estar alinhado com a atividade ocupacional que eu exerço. E isso não é nenhum crime. Você não tem que trabalhar e exercer uma atividade ocupacional linkado e alinhado com o seu propósito. É óbvio que isso seria o must. Isso seria o nirvana, isso seria a coisa mais maravilhosa da face da Terra, se eu consigo alinhar a minha proposta da vida, aquilo que eu quero realizar, que eu quero alcançar, aquilo para que eu vim, o verdadeiro significado e sentido de eu estar aqui da minha existência. É óbvio que eu posso alinhar isso ao exercício de uma atividade ocupacional, ao exercício de uma profissão, como também ao longo
do exercício da profissão que eu escolho, eu também posso ir buscar fazer esse alinhamento, ou buscar, inclusive, entender e compreender e me conectar com o verdadeiro sentido da minha vida, tá? Ter um propósito claro na vida é saber aonde eu quero chegar, é dispor de energia necessária para eu enfrentar a minha caminhada, na trajetória que eu vou seguir neste processo que é viver, né? E é muito desafiador, não existe outra palavra, porque na verdade, como que a gente pode fazer para se conectar com o propósito de vida? Então eu já estou trazendo para você a diferença da profissão e de propósito de vida. Já estou mostrando para você que profissão é o ato de professar ou o efeito de professar, que significa alcançar publicamente um reconhecimento daquela atividade que eu estou executando. Né, que tem a ver com uma escolha de uma atividade ocupacional onde eu faço questão de ter esse reconhecimento público, tá? Seja em que nível for. Para isso, muitas vezes eu vou precisar me qualificar. Por isso que se fala qual é a profissão que você quer seguir. E propósito é algo que está linkado com a tua vida, com a tua existência, que pode ou não estar alinhado. E não significa que a profissão que você exerça, que você sente que não está alinhado com o seu verdadeiro propósito na vida, que você está errado, que você está todo torto, que isso não pode, que você tem que largar a profissão. Não é nada disso, gente. Vamos entender que você pode continuar exercendo a profissão que você exerce, só que você precisa, se você não tem muito amor por ela, ou se você faz isso de uma maneira muito automática, ou se você faz isso porque você sente que você precisa, que é uma necessidade, porque a gente realmente tem boletinhos para pagar, óbvio, tá? A realidade é essa, vamos botar o pé no chão. Não significa que você não possa ver sentido no que você faz, Tereza. Mas quando você se conectar com o seu propósito, você não quer deixar mais de estar em contato com isso. Óbvio que não, Tereza. E aí entra o que eu ia falar agora, que não tem problema nenhum. Amei essa fala, muito obrigada. Quando a gente vai se conectando com a nossa verdadeira razão de viver, que a conexão ela tem uma forma específica da gente buscar, e aí eu oriento vocês a assistirem essa live, muitos boletos, querida? Eu não sei. Aí eu oriento vocês na live que eu vou deixar aqui, que tá no canal do YouTube, a live que eu fiz sobre Lapide-se, fala exatamente sobre isso, aprofunda essa informação que eu oriento vocês a irem lá. Eu vou deixar gravado aqui quando acabar a live, vou deixar gravadinho, deixar o link lá pra vocês, tá? Assim como também tem outras lives sobre orientação profissional, que é diferente, tá? Então, essa como se conectar, uma vez eu conectada, eu entendendo, eu trazendo mais clareza, eu tenho mais lucidez, eu consigo compreender o sentido da minha existência, da minha vida, do porquê que eu nasci, muitas vezes eu vou querer exercer uma atividade ocupacional linkada, alinhada, conectada com esse propósito. É óbvio, mas isso não é para todo mundo. Porque eu não tô falando que não é pra todo mundo, porque as pessoas não têm capacidade. Não distorço as minhas palavras. Eu tô dizendo que tem muita gente que tem exercícios profissionais, atividades profissionais, que não querem abrir mão. E elas não precisam abrir mão. Elas só precisam o seguinte, que dá um trabalhinho, porque é desafiador nós sermos nós mesmos. Ela vai continuar naquela atividade ocupacional, porque para ela tem que buscar um sentido ali, porque tem. Então ela tem que se conectar para ela não ir, né, de uma maneira ruim, não colocar aquilo, qual é o lugar que o trabalho ocupa na sua vida, tá? Então você precisa se ressignificar nesse aspecto. Para isso a gente tem que buscar uma ajuda profissional muitas vezes. Eu sempre falo isso, tá? Se eu não tô dando conta sozinho, eu tenho que buscar uma ajuda profissional. Para isso que existem os profissionais. Tá? E aí eu vou estar naquela atividade ocupacional, porque pra mim não faz sentido e não tem como eu me desconectar dela, eu me desligar dela, mas eu posso alinhar meu propósito de vida na minha vida. Dá pra fazer essas duas coisas, mas também dá pra eu alinhar uma ocupação, uma atividade ocupacional vinculada ao meu propósito. Por isso que no trabalho de orientar profissionalmente as pessoas, na abordagem que eu desenvolvi, eu faço questão de inserir esse quesito. A Djanete, quero deixar um breve resumo. Trabalhei quase 20 anos em RH e amava. Estava cansativo, ganhava bem, só que não estava me fazendo bem enquanto saúde mental. Redirecionei minha carreira e hoje atuando, ela ainda está escrevendo. Então assim,
Ela, de Janete, ela fez esse trabalho, ela foi se percebendo. Por que ela chegou a essas conclusões? Ela chegou a essas conclusões porque ela foi se percebendo. Que eu falo, como que a gente se conecta com o nosso propósito de vida? A gente se conecta com a nossa verdadeira razão de vida. A gente se conecta quando a gente vai conhecer quem somos nós. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo na vida, né? Então, todo mundo tem um dom inato. Todo mundo tem um cara, o Roger Birkman, cada um fala de um jeito. Ele é um psicólogo organizacional americano, já foi, né? Ele foi o criador do método Birkman, tanto faz, que é um instrumento utilizado para trabalhar comportamento multidimensional, que vai integrar comportamentos, motivações ocupacionais. É um instrumento maravilhoso. E ele tem uma fala muito interessante. A gente atua, eu pelo menos atuo com isso dentro de Assessments, que é um trabalho que eu faço. Então a gente se qualifica com esse instrumento para usar. Então ele fala assim, todo mundo tem um dom inato. Se encontrarmos nosso propósito e a aceitação de quem somos, olha, guardem isso, a aceitação de quem somos, e pudermos ver este tipo de potencial em todos que encontrarmos na vida, seria um legado com o qual eu sonharia. Então ele construiu esse instrumento justamente para facilitar, porque é um instrumento de autoconhecimento também, que facilita, que orienta, que leva as pessoas muitas vezes a pensar em determinados aspectos específicos que esse instrumento tem como recurso, né, para olhar, para se conectar com a verdadeira razão da vida dela também, dentro daquilo que ela está fazendo. E quem nós somos, né? O que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? O que faz você feliz? Qual é, assim, como é que eu falo assim? Aquilo que faz o teu coração vibrar, que faz seus olhos brilhar, que você é capaz de fazer de forma que você nem remuneração, muitas vezes você faz assim sem precisar de remuneração. A remuneração é um fim em si mesma, mas eu poderia fazer sem necessariamente cobrar alguma coisa. Isso é uma atividade ocupacional linkada e alinhada à verdadeira proposta da tua existência, né? Como eu disse antes, a profissão, o exercício de uma atividade ocupacional, ela é um lugar, né, aonde a gente pode colocar em prática aquilo que a gente tem de melhor, de mais criativo. Ele regulariza a vida humana, o trabalho, ele é um compromisso que a gente estabelece conosco e com as pessoas e com o trabalho que a gente está ali, com aquela atividade que a gente está ali escolhendo e exercendo. Às vezes a gente escolheu por uma necessidade, mas tem um sentido, não tem nada, vou repetir isso milhões de vezes, nada é do nada. Tudo tem um motivo. Nas constelações familiares, quando a gente aplica as constelações familiares nesse trabalho de orientar as pessoas profissionalmente, que é um recurso fantástico também insiro isso dentro do meu trabalho, e a pessoa pode constelar sem precisar estar fazendo trabalho de OP, pode constelar a área profissional. Ela vai ver sistemicamente o que justifica ela estar em determinados lugares, ela está exercendo determinadas profissões, ou ela mesma não está conectada, ou não ter entendido, ou não ter consciência ou compreensão do verdadeiro propósito na vida dela. As constelações ajudam a gente a ver aonde dentro do meu sistema eu estou bloqueada, travada, de não me conectar comigo, que é um desafio. Gente, eu falo isso em várias lives que eu faço. É um desafio nós sermos nós mesmos. A gente não está acostumado, a gente não é levado a se conectar com a nossa verdadeira existência, com o verdadeiro sentido da nossa vida. Isso é propósito de vida. Então a diferença entre profissão e propósito de vida é que é importante a gente executar uma atividade profissional. A gente necessita disso, porque o trabalho ocupa um grande lugar na nossa vida. A gente vive numa cultura, numa sociedade onde isso também é muito incentivado. Mas em nível individual, é muito importante que a pessoa encontre algo significativo para ela fazer na vida dela, porque ela nasceu com uma propriedade única, não tem ninguém igual a ninguém. Cada um de nós temos uma singularidade, uma subjetividade única de expressão no mundo. E a gente pode expressar essa nossa verdadeira razão da vida, o nosso propósito de vida, através de uma profissão, sim. A gente pode alinhar isso, é normal, é até interessante demais.
mas não é obrigatório. Isso não significa que a pessoa esteja trabalhando uma profissão ruim ou que ela tem um propósito na vida dela que é paralelo ao exercício da profissão dela. Então tudo isso a gente pode compreender e como é que fala assim? E trazer essa resposta para nós. Se eu tenho dificuldade de perceber isso sozinha, eu vou buscar a ajuda de um profissional. Né? Eu posso buscar uma constelação familiar, posso buscar um orientador profissional, posso buscar um psicólogo, posso buscar um coach, posso buscar vários profissionais que trabalham com esse tipo de tema, né? Para eu poder me encontrar. Mas o grande lance aqui é que quando eu estou entrando no processo de adolescência e que começam a falar de tem que escolher uma profissão na vida, é porque existe uma atividade ocupacional importante que, para mim, que eu vou seguir a minha vida, inclusive para que eu tenha recursos financeiros para ter as coisas que eu quero ter, viver a minha vida de adulto e ir para a vida, eu preciso trabalhar. Né? É importante que eu busque uma atividade ocupacional. Que a princípio pode ser uma atividade ocupacional, como eu já disse, meio que automático, meio que foi o que apareceu, meio que foi aquilo que teve a oportunidade, surgiu. Só que as pessoas param aí. Só que elas não entendem que tem algo mais profundo. Que aquela oportunidade surgiu por alguma razão. Não foi uma coisa sem sentido. Quando a gente vai buscar essa resposta, vai conseguir entender e olhar isso de uma maneira mais abrangente, a gente entende que nada que acontece na nossa vida é do nada. Sempre tem uma razão, um motivo. E aí o porquê que eu escolhi aquilo, que eu fui... Existe uma jornada, existe um caminho. E que é muito importante que a gente vá compreendendo o meu caminho. Né, o seu caminho. É importante que você se conecte, né? Você vê aí a Janete falando que ela gostava, que ela amava, mas a realidade daquele trabalho estava deixando ela doentinha. A realidade daquele trabalho não estava mais satisfazendo, não era mais possível isso. Aí ela foi fazendo uma transição de carreira, que ela não conseguiu aqui, né, terminar de escrever. Ela continuou trabalhando como psicóloga. Hoje ela tem uma carreira mais autônoma, acredito eu. Se eu não estiver falando besteira, né, de Janete. Não sei nem se ela tá aqui ainda, mas não tem problema nenhum. Conheço ela um pouco. Então, isso é que é importante a gente ver. E para vocês aqui que estão me ouvindo, que têm filhos, ou parentes, ou trabalham com adolescentes, carinho com esses adolescentes. Cuidado com esses adolescentes. Não exijam deles aquilo que eles não podem dar. Né? Porque é muito particular o mundo da adolescência. Tem várias lives minhas lá no canal do YouTube e aqui no IGTV também, falando sobre adolescente, tá? Que é importante a gente conhecer esse universo, o desenvolvimento cerebral, porque é uma particularidade. Mas o entorno, a educação, a família, muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento e não está alinhado com isso. Então, às vezes, exigem demais daqueles seres. Não tô falando que é pra deixar os adolescentes fazerem o que eles querem, não, tá? Não me entendam errado. Mas que é um mundo, um universo particular que exige da gente um entendimento maior. Então, profissão e propósito de vida tem diferença, sim. Um pode estar alinhado no outro, pode estar integrado no outro. Através da busca do meu propósito, eu posso escolher uma profissão. Através das escolhas das profissões, das atividades ocupacionais que mais têm a ver comigo, que mais são adequadas para mim, eu posso ir em busca da verdadeira razão da minha existência, do meu propósito de vida. Eu posso, sim, trabalhar, ter exercícios de profissões, atividades ocupacionais e ter um propósito de vida paralelo, não necessariamente tem que estar alinhado, né? E é isso que é a mensagem de hoje. Espero ter esclarecido, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês. Podem me procurar no direct se quiser, fiquem à vontade, através do meu WhatsApp. E eu também sugiro que vocês encaminhem essa live para quem vocês acham que possam se beneficiar com esse conteúdo. E também acessem lá no meu canal do YouTube a live Lapide-se, que eu vou deixar o link aqui assim que eu terminar. Eu vou deixar o link para vocês entenderem essa questão do propósito da vida, o que é importante para a gente ir em busca da verdadeira razão da nossa existência, como é que eu faço para me conectar comigo, para eu me conhecer. Tem lá umas dicasinhas bem interessantes, tá? Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, como sempre, beijo no coração de todos vocês, por vocês estarem aqui comigo. Semana que vem temos mais lives, tá?
E é isso, muita gratidão por quem aqui também se colocou, por quem contribuiu aí com as suas colocações, ó. Beijo, beijo. Tchau, gente, até semana que vem.